Fala pessoal, nesta aula nós vamos ver sobre integração numérica. Antes de partirmos para a parte numérica, nós vamos relembrar alguns conceitos da parte matemática. Nós temos as integrais indefinidas e as definidas. As integrais indefinidas, elas não possuem um intervalo específico. Por exemplo, a integral de x em relação a x, ela é igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Já nas integrais definidas, nós especificamos um intervalo no qual queremos realizar a integração. Por exemplo, a integral de 0 até 1 de x em relação a x é x ao quadrado sobre 2 aqui no intervalo de 0 a 1. E o resultado disso daqui é 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. O resultado é, então, 1 sobre 2. O resultado da integral indefinida é uma outra função. Já o resultado da integral definida é um valor numérico. Computacionalmente, é possível obter resultado para ambas. Então, podemos ter um algoritmo que resolva tanto a indefinida como a definida. Mas no caso da integral indefinida, os programas vão ter que tratar a função de forma que cada variável, nesse exemplo aqui o x, seja um símbolo. Então, através da aplicação de várias regras de integração, nós podemos obter uma nova função, representada através desses mesmos símbolos. Então, isso significa, pessoal, que se eu quiser um programa que calcule essas integrais indefinidas, então esse programa vai ter que ter aí um suporte de uma biblioteca que trate desses símbolos, né? Esses símbolos matemáticos, que possa, por exemplo, multiplicar um polinômio por outro, que possa aplicar uma regra de integração e obter uma outra função. Então não é algo tão simples, mas que, claro, é possível. Já as integrais definidas, vejam que o resultado é um valor numérico. Então podemos facilmente, diretamente, sem usar outras bibliotecas, utilizando uma linguagem C, Python, MATLAB, R, aplicar regras, algoritmos simples que já te dê ali um valor aproximado da integral definida. Nesta aula nós vamos ver 4 métodos para resolver as integrais definidas. São elas a regra do trapézio, a regra 1/3 de Simpson, a regra 3/8 de Simpson e a quadratura gaussiana. Todas essas regras elas partem da mesma ideia, que é a seguinte: ao invés de calcular a integral definida da função, nós vamos calcular a integral definida de uma função mais simples que represente bem essa função. Vamos começar, pessoal, pela regra do trapézio. Então, suponha que tenhamos essa função, seno de x vezes x, e queiramos calcular a integral definida no intervalo de 2 até 3. Lembrando, pessoal, que a integral definida corresponde à soma da área entre a função e o x. E lembrando também que se a função em determinado ponto estiver abaixo do eixo x, então essa contribuição é negativa para a soma. Nesse exemplo aqui, como queremos calcular a integral de 2 até 3, então o valor numérico dessa integral definida corresponde a essa área rachurada verde. E aí qual é a ideia da regra do trapézio? É fazermos uma interpolação linear entre 2f de 2 e 3f de 3. Essa interpolação deve gerar então essa outra função, que é menos 1,3952 vezes x mais 4,6090. E aí, ao invés de calcularmos a integral de f de x, que podemos supor que seja complicado de
calcular, nós calculamos a integral definida dessa função interpoladora, que é mais simples, né? Que é mais simples calcular a integral definida sendo de x vezes x ou de uma função linear. Claro que é de uma função linear. Mas notem que, ao fazermos isso, podemos estar subestimando ou superestimando a integral definida da função original, da função sendo de x vezes x. Nesse exemplo específico, vocês podem ver que nós estamos subestimando o valor dessa integral. Pessoal, vou mostrar para vocês agora como a regra do trapézio pode ser obtida. Então, não vamos ver especificamente agora como aplicá-la, mas sim como ela foi obtida. Saber como ela foi obtida vai nos ajudar a entender os demais métodos e também em como aplicá-la. O que precisamos fazer para obter a regra do trapézio é fazer a integral definida do polinômio interpolador que passa pelos pontos que definem um intervalo da integral definida. No caso dessa figura, esses pontos são 2f de 2 e 3f de 3. Mas nós queremos obter uma regra que seja genérica para qualquer função, para qualquer intervalo. Nós queremos uma regra que aproxime a integral de f de x para um intervalo de a até b. No exemplo da figura, o a é 2 e o b é 3. Então, como dito, ao invés de calcularmos a integral definida de f de x de a até b, nós vamos calcular a integral definida da função que interpola af de a e bf de b. Então, essa integral definida aqui vai ser aproximadamente igual à integral de a até b, não de f de x, mas da função interpoladora, vamos chamar de g de x. Então, aqui no caso da figura, essa função aqui, a x sendo de x, é f de x, e nós vamos substituir por essa g de x, que seria essa função linear que está interpolando 2f de 2 e 3f de 3. Com o intuito de simplificar o cálculo dessa integral aqui, nós vamos fazer uma mudança de variável. Se não fizermos essa mudança de variável, vamos chegar no mesmo resultado, mas os cálculos vão ficar um pouquinho mais complicados. Então, esse eixo x aqui, ao invés de ser um eixo x, vai ser agora uma outra variável. Vai ser a variável u. E aí a relação entre x e u vai ser a seguinte. Quando x for a, nós vamos querer que o u seja 0. E quando x for b, nós queremos que o u seja 1. Então aqui, nessa figura, quando temos x igual a 2 e x igual a 3, nós teremos simultaneamente u igual a 0 e u igual a 1. Com isso, podemos definir uma função que relacione aí x e u. Essa função é a seguinte: x em função de u é a mais u vezes h. Então basta conferir aqui. Se colocarmos u igual a 0, nós vamos obter a. E se colocarmos u igual a 1, vamos ficar com a mais h. Ok, e quem é esse h? H vai ser definido, nesse caso, como simplesmente b menos a. Esses pontos que nós definimos, que vão dar suporte à interpolação, nós vamos chamar esses pontos de nós. Então aqui na regra do trapézio são 2 nós. Nas próximas regras nós vamos colocar mais nós. E aí, em todas essas regras nós chamamos essa variável h como a diferença entre as abscissas de 2 nós consecutivos.
Aqui nós só temos dois nós, então esse H é definido como a diferença do primeiro nó, da abscissa do primeiro nó e a abscissa do segundo nó, que nesse caso é simplesmente B menos A, que é o intervalo aí da integral definida. Então, por efeito, quando o U for 0, nós vamos estar no primeiro nó. Quando o U for 1, nós vamos estar no segundo nó. Vamos agora, pessoal, obter essa função g de x, que é a função interpoladora. Como o resultado aqui é uma função linear, eu vou substituir a notação. Eu vou colocar P1, que é o polinômio aqui de primeiro grau, em função de x. Então deixa eu apagar aqui para não confundir. Então aqui vai ser P1 de x. Sendo que, ao invés de calcularmos a integral definida de P1 de x em relação a x, nós vamos fazer uma mudança de variável. Vamos calcular essa integral definida em relação a u. Então vamos fazer essa mudança de variável na integral. Então vamos lá, vamos ficar com integral. Como é em relação a u, então vai ser a integral de 0 até 1, que é o que corresponde ao intervalo de a até b. Mas como é u, vimos aqui, né? E de a até b corresponde de 0 a 1. E vamos ficar também com P1x, sem que aqui deve ser du, né? E aí precisamos ver aí qual é a relação entre dx e du. E isso podemos obter a partir aqui da função que definimos, x em função de u. Então vamos derivar dx du. Qual é a derivada de x em relação a u? Basta observar aqui, né? É uma função linear, então é o h. E, portanto, dx é hdu. Portanto, aqui na integral definida, vamos ficar com a integral de 0 a 1 de P1, agora é U, e vamos ficar com vezes hdu. Vamos usar agora a interpolação pelo método de Newton para interpolar os dois nós. Vamos colocar aqui esses dois nós, vamos x0, y0 e x1, y1. Esses dois nós, pessoal, prestem atenção aqui, ó. Eles estão expressos com x e y. Mas como nós estamos trabalhando com u e y, vamos reexpressar esses nós como u, que é u0, y0 e 1, y1. U0 é 0 e 1 é 1, conforme aqui definimos a relação entre x e u. Ok, definidos esses pontos, vamos obter aqui o polinômio interpolador em relação a u. Então, pelo método de Newton, como é que vai ficar? Vai ficar diferença dividida de u0 mais u menos u0 vezes diferença dividida de u0 Isso aqui é igual a, vamos lá, diferença dividida de u0 é y0 mais u menos u0 é 0. Então vamos ficar só com um u. E aí diferença dividida de u0 e u1 é o que? Vai ser y1 menos y0
dividido por x1 menos x0. Não, pessoal, que x não é x, é u, né? Estamos trabalhando com u, então é u1 menos u0, vai ficar 1 menos 0, então, portanto só 1. Ou seja, isso aqui é igual a y0 mais u vezes y1 menos y0. Agora vamos voltar lá para a integral definida, então isso aqui vai ficar igual a integral de 0 até 1 desse polinômio de grau 1, que é y0 mais u vezes y1 menos y0, tudo isso aqui vezes h du. Ok, faltou espaço aqui, deixa eu copiar essa fórmula para a gente continuar. Então passa para cá, pronto. Bom, agora vamos simplificar isso aqui. Isso aqui pode ser escrito como integral de 0 a 1 de y0 hdu mais integral de 0 a 1 de u vezes y1 menos y0 hdu. Essa primeira integral aqui é simplesmente u, onde u, passando y0 h para fora, né? Não está em função de u, então vai para fora, vamos ficar só com u, aqui no intervalo de 0 a 1, vezes esse y0h. Essa primeira parte. E essa segunda integral aqui é o quê? Essa parte aqui é constante em relação a u, então pode sair fora da integral, né? E vai ficar só u. A integral de u é u ao quadrado sobre 2. E vamos calcular no intervalo também de 0 a 1. E isso vai ser multiplicado por y1 menos y0 vezes h. E aí, portanto, aqui vamos ficar só com y0h mais 1 sobre 2 vezes y1 menos y0 vezes h. y0h, aí tem esse menos 1 meio y0h, então vamos ficar só com 1 meio y0h mais 1 meio y1h, ou seja, isso aqui é igual a 1 meio h y1 mais y0, que é a regra do trapézio. Vamos ver agora o que chamamos de regra 1/3 de Simpson. Então a ideia é bem similar à regra do trapézio, sendo que nós vamos mudar aqui o desenvolvimento da regra. Na regra do trapézio nós utilizamos dois nós, interpolamos esses dois nós e fazemos a integral da função resultante, o que gerou a regra do trapézio. Aqui na regra 1/3 de Simpson, nós vamos usar 3 nós. Então, vamos observar essa figura aqui. Aqui está sendo aplicada a regra 1/3 de Simpson. O primeiro nó vai possuir como abscissa o começo do intervalo da integral. O terceiro nó vai possuir como abscissa o final do intervalo. E vamos ter um nó adicional agora, que vai estar justamente no meio do caminho desses dois nós. Então, nesse caso, seria aqui. Por exemplo, se a abscissa aqui for 0 e a abscissa aqui for 9, então a abscissa desse ponto do meio vai ser 4,5, justamente na metade.
Lembram que na regra do trapézio fizemos uma mudança de variável de x para u. O u iria de 0 até 1, enquanto o x iria de a até b. Aqui na regra no texto de Simpson também vamos fazer essa mudança de variável, sendo que o u, vamos colocar aqui, ó, o u vai de 0 até 2. Quando o u for 1, vamos estar aqui no segundo ponto, no ponto do meio. Fazendo a interpolação desses 3 pontos, nós vamos chegar nessa função, que é uma função quadrática. A interpolação de 3 pontos. E a ideia é o quê? Substituir a integral da função original pela integral desse polinômio de grau 2. Então vamos integrar, como estamos agora no intervalo de u, então vai ser uma integral aqui no intervalo de 0 a 2 desse polinômio. E aí lembrando que a relação entre dx e du é que dx é igual a hdu. Então por isso que esse hdu aparece aqui. E aí fazendo as contas, nós vamos chegar nesse resultado. O que é que tem aqui? 1/3 vezes h, daí o nome 1/3 de y, vezes y0 mais 4 vezes y1 mais y2. Esse h é novamente a diferença das abscissas entre dois nós consecutivos. Então temos, prestem atenção aqui, temos do primeiro até o segundo ponto uma diferença de h. E do segundo ponto até o terceiro ponto, nós também temos uma diferença de h. Ou seja, do início do intervalo até o final do intervalo, nós temos 2 vezes o h. Lá na regra do trapézio tínhamos apenas uma vez. Então, observem essa diferença. Portanto, se estivermos calculando a integral no intervalo de a até b, então vamos ter que o h, no caso da regra no texto de Simpson, é b menos a dividido por 2. Diferentemente da regra do trapézio, em que o h era b menos a. O y0 corresponde à ordenada do primeiro ponto. O y1 corresponde à ordenada do segundo ponto. E o y2 corresponde à ordenada do terceiro ponto. Vamos ver aqui um exemplo? Então temos aqui o mesmo caso do exemplo anterior. Então a função seno de 2x vezes x, e vamos usar a regra no texto de Simpson. Vamos calcular aqui o h. O h é o quê? Nesse caso vai ser 9 menos 0 dividido por 2, ou seja, 4,5. E para aplicar a regra no texto de Simpson, basta agora saber y0, y1 e y2. y0 é f de 0, já que x0 é o primeiro ponto aqui, é justamente o começo do intervalo. O y1 vai ser f de 0. Aí qual a diferença no eixo x do primeiro ponto para o segundo ponto? Como do começo do intervalo até o final do intervalo nós temos 2 vezes o h, então o segundo ponto é o quê? É 0 mais o h. E o h é 4,5, então, portanto, vamos ter que o y1 é f de 0 mais 4,5, ou seja, f de 4,5, que é a ordenada deste ponto aqui. E o y2 é o f de 9,
que é justamente o final do intervalo. E aí, claro, o valor você pode obter substituindo aqui na função f de x, que nesse caso sendo de 2x vezes x. É da mesma forma que podemos aplicar a regra do trapézio de forma composta, podemos também aplicar a regra do texto de Simpson de forma composta também. O que precisamos ter cuidado aqui é justamente temos vários subintervalos e cada subintervalo desse é baseado na interpolação de 3 pontos. Então temos que dividir o intervalo original. Observem só, o primeiro subintervalo vai começar em A, e vai até A mais 2H, porque lembrem-se de que cada subintervalo desse é baseado na interpolação de 3 pontos, então vamos ter o intervalo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, então são 2 vezes H. O segundo subintervalo vai de quanto a quanto? Vai de A mais 2H, que é justamente o terceiro, corresponde ao terceiro ponto do primeiro subintervalo, até A mais 4H. Então sempre aqui é uma diferença sempre de 2H, até chegar aqui no limite do intervalo original, que era B. A regra no texto de Simpson é então aplicada em cada um desses subintervalos. E aí, claro, se vocês observarem, há uma interseção. Esse y2 aparece também aqui, o y4 vai aparecer na próxima soma e assim por diante. E aí o que vai acontecer? No começo, deixa eu colocar aqui em outra cor. No começo aqui, esse y0 e esse 4y1 não aparecem em outro termo da soma, assim como também esse yn-1 e o yn. E qualquer variável que estiver no meio, por exemplo, esse 4y3 não aparece em nenhum outro canto. Agora esse y2 aqui é igual a esse y2. Esse y4 é igual ao y4 que vai aparecer no próximo termo da soma. E assim por diante. Então podemos o que? Agrupar esse com esse. Vamos ficar com 2 vezes y2. Por isso que aqui na fórmula geral aparece 2 vezes o y2. O y3 aqui só aparece uma vez, então ele continua como 4. O y4 já não, aí vai aparecer 2 vezes y4. E assim por diante. Mas aí novamente, essa fórmula geral aqui é simplesmente um pequeno ganho computacional em relação a fazer a soma da regra no texto de Simpson em cada um dos subintervalos. O resultado vai ser o mesmo, só há um pequeno ganho computacional, porque, por exemplo, ao invés de fazer y2 mais y2, você faz 2 vezes y2, que pode de repente ser otimizado. Assim como também, se você fizer 2 vezes y2, você só acessa uma vez, né, a variável y2. Então há só um acesso na memória. E aqui, pessoal, temos aqui um exemplo da aplicação da regra no texto de Simpson composta, naquele mesmo problema do seno de 2x vezes x. Então como é que vai ficar aqui? O intervalo original é de 0 até 9. Como vamos aplicar aqui em 3 subintervalos, então a primeira aplicação, uma segunda e uma terceira aplicação. Então cada intervalo vai ficar com 3. Então de 0 a 3, 3 a 6 e 6 a 9. E aí como é que fica o H? O H, nesse caso, vai ser... Vamos pegar o B do intervalo menos o A e dividir por 2. Então o H é 1,5. Vamos identificar aqui na figura quais são os pontos, os nós,
que estão sendo utilizados na regra. Então, nesse primeiro subintervalo, ele vai aqui de 0, começa em 0, começa aqui em 0 e vai até 3. Então, até aqui em 3. E aí, nesse subintervalo, são 3 pontos. Então, tem o primeiro ponto, o segundo ponto, que deve estar aqui em 1,5, e o terceiro ponto aqui em 3. Então, esse aqui é o primeiro, vamos colocar assim, ó. Esse é o primeiro subintervalo. Deixa eu botar agora em outra cor aqui, a gente fazer o segundo subintervalo. O segundo subintervalo, o primeiro ponto do segundo subintervalo coincide com o terceiro ponto do primeiro. O segundo ponto do segundo subintervalo é 3 mais H. Então é em 4,5, que deve ser esse ponto aqui. Olha lá, aqui é 4, né? Então aqui vai ser 4,5. E o terceiro ponto está justamente aqui em 6. Então esse é o segundo subintervalo. Então, aplicando a regra no texto de Simpson nesses 3 pontos aqui, ele vai resultar em 1,68. E aí isso é repetido agora para o terceiro subintervalo. O terceiro subintervalo vai de 6 até 9. O primeiro ponto é onde? Coincide com o terceiro ponto do segundo subintervalo. O ponto do meio vai ser onde? Vai ser em 6 mais H. Então vai dar 7,5, né? Então vamos traçar aqui em 7,5. Esse é o segundo ponto e o terceiro ponto aqui em 9. Bom, pessoal, na regra de trapézio utilizamos 2 nós. Na regra 1/3 de Simpson usamos 3 nós. E agora podemos usar 4 mais nós. Utilizando 4 nós, nós chamamos de regra 3/8 de Simpson. Então a ideia é similar à de trapézio de 1/3 Simpson. Nós vamos pegar alguns pontos e fazer a interpolação desses pontos e integrar essa função de interpolação ao invés da função original. Observem nessa figura. Então está sendo realizada a integral de 0 até 6. E aí nesse intervalo vamos colocar 4 nós. Então, um primeiro nó aqui, um quarto nó lá no final, e aí 2 pontos no meio igualmente espaçados. Então vai ser um ponto aqui em 2 e outro ponto aqui em 4. Vamos interpolar esses 4 pontos de forma que quando estivermos aqui no primeiro ponto, o U vai ser 0, no segundo ponto o U vai ser 1, no terceiro vai ser 2 e no quarto ponto o U vai ser 3. Então a integral agora vai ser desse polinômio interpolador e vamos de 0 até 3 em relação a U. O resultado dessa integral vai resultar na regra 3/8 de Simpson. Então vai ser, olha lá, 3 vezes H sobre 8, daí o nome 3/8, e aí vezes y0, que é a ordenada do primeiro ponto, 3 vezes y1, que é a ordenada do segundo ponto, 3y2, o y2 é a ordenada aqui do terceiro ponto, e y3, que é a ordenada do quarto ponto. E essas ordenadas podem ser obtidas através da substituição da função em x0, x1, x2, x3. O x0
é A, x1 é A mais H, e aí novamente o H é a diferença das abscissas entre dois nós consecutivos. Então, tanto é aqui do primeiro nó para o segundo, como do segundo para o terceiro, como também do terceiro para o quarto. Então, ou seja, do intervalo original, que é de 0 a 6, nós vamos ter 3 Hs. Então, o H ele é B menos A dividido por 3. É o x2. x2 é A mais 2H. E o x3 é B. Vejam que isso aqui você pode botar em outras formas também. Por exemplo, o x2 ele também é o B menos H. Né? Tudo isso aqui dá o mesmo resultado. Basta observar aqui o intervalo original. Você tem 3 vezes o H. Então vamos ver aqui um exemplo. Então temos aqui a aplicação de 3/8 de y, aquela nossa função, sendo de 2x vezes x, de 0 a 9. Quanto é que vai ficar o H aqui? O H vai ficar B menos A dividido por 3. O B é 9. O A é 0. E é dividido por 3 dá 3. O y0 é o que? É seno de 2 vezes x0 vezes x0. O y1 é seno de 2 vezes ao x1 vezes x1 e assim por diante, pessoal. Sempre lembrando aqui, quanto é o x1? x1 é x0 mais h. Isso aqui então fica só questão mesmo de substituir os valores e obter os resultados. Depois vamos obter aqui menos 21,29. Esse é o resultado da aplicação 3/8 de y. Aqui no gráfico vamos identificar os pontos. Então aqui é o primeiro ponto, o primeiro nó. O segundo nó fica em 3. Né? Essa função aqui também não favoreceu muito visualizar, né? Esses pontos ficaram todos negativos. Então aqui é o segundo nó. O terceiro nó vai estar em 6. Aqui. E o quarto nó em 9. Temos aí então a interpolação de 4 pontos, vai gerar uma função cúbica. A integral dessa função cúbica é justamente aí a regra 3/8 de y. E aí, como fizemos as outras regras, também podemos aplicar essa regra de forma composta, a regra 3/8 de y composta. A diferença é similar aos outros, né? Vamos ter que alterar aqui os subintervalos. Então, o primeiro subintervalo vai de A até A mais 3H. 3H porque nesses subintervalos são 3 Hs. Aí no segundo subintervalo vai de A mais 3H até A mais 6H e assim por diante. E aí novamente, quando aplicarmos a regra, vamos ter aqui ordenadas em comum entre uma regra e outra, o que nos permite chegar aqui a uma fórmula mais compacta para a regra composta. Então aqui a aplicação da regra 3/8 de y composta, vamos aplicar no intervalo de 0 a 9 duas vezes. Então, como são por duas vezes, né, cada aplicação vai ter um tamanho aí de 4,5. E aí é simplesmente, pessoal, aplicar a fórmula. Espero que vocês tenham compreendido como obter esses Hs e essas ordenadas. Só para garantir que deixou claro mesmo, vamos
observar aqui os pontos, né, que foram utilizados em cada uma das regras. Então, na primeira regra, 3/8, foi aplicado aqui no intervalo de 0 até 4,5. Vão ser 4 pontos. Então, um primeiro ponto aqui. O H, quanto é o H? O H é 4,5 menos 0 dividido por 3. Isso aqui dá 1,5. Então, do primeiro ponto para o segundo ponto, vamos ter 0 mais 1,5. Deve dar por aqui. Não, mais para cá, aqui. Então, aqui deve vir o segundo ponto. O terceiro ponto é o 0 mais 2 vezes o H. Então, vai lá em 3. Vai chegar aqui, ó. E o quarto e último ponto desse subintervalo é justamente o 4,5. Então, vai ser esse ponto aqui. Tá lá. Então, o que é a aplicação da regra 3/8 de Simpson? Fazemos a interpolação desses 4 pontos aqui, aplicar a integral nessa função interpoladora, o que vai resultar nessa área rachurada aqui, e vamos chegar nesse resultado aqui, menos 0,014. Então, esse resultado aqui foi da aplicação da 3/8 de Simpson nesse primeiro subintervalo. O segundo subintervalo, vamos colocar aqui em azul, vai de 4,5 até 9. Então, nesse intervalo aqui, ó, de 4,5 até 9. E novamente, vão vir nesse subintervalo 4 pontos. O primeiro ponto coincide com o último ponto do primeiro subintervalo. Então, aqui. O segundo ponto vai ser o quê? 4,5 mais 1,5. Então, dá 6, né? Vai resultar nesse ponto aqui. Depois, 6,5 mais 1,5. Então, dá 7,5. Esse ponto aqui. E, por fim, 7,5 mais 1,5 dá 9, que é justamente o final do intervalo. Então, esse ponto aqui. A interpolação desses 4 pontos vai ser isso aqui. A integral desse polinômio vai ser essa área rachurada, cujo valor numérico deu isso aqui, deu 0,03. Então, portanto, esse resultado é da aplicação da regra 3/8 para esse subintervalo. E aí, somando esses resultados, chegamos aqui em 0,02. Podemos aplicar esse mesmo raciocínio aí para 5, 6, 7 pontos, quantos pontos quiser. Cada uma delas vamos obter uma regra diferente. Sendo que geralmente se estuda até a regra 3/8 de Simpson, porque a partir de 5 pontos o custo-benefício já não é tão bom. Então até 3/8 é aceitável. Depois já não, você aumenta muito o custo computacional sem ter grandes benefícios em termos de precisão. O que é mais importante aqui é saber que essas regras elas são baseadas na integral definida da função que interpola esses pontos. Então, quanto melhor essa função interpoladora se encaixar na função original, mais preciso vai ser o resultado. Tendo em vista isso, vocês podem observar que
Se vocês aplicarem a regra do trapézio em uma função linear, vocês vão obter o resultado exato. Por quê? Porque a função interpoladora, que é uma função linear, vai se encaixar perfeitamente a função que é linear. A regra 1/3 de y vai calcular de forma exata as integrais definidas de funções quadráticas. Por quê? Porque a interpolação é uma função quadrática. E por fim, né, a regra 3/8 y vai calcular de forma exata funções cúbicas, as integrais de funções cúbicas, porque a interpolação dá uma função cúbica. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o quarto e último método para fazer a integração numérica, que é a quadratura gaussiana. A ideia da quadratura gaussiana é reposicionar os nós para obtermos resultados mais precisos. Lembra que lá na regra do trapézio, por exemplo, se tivermos esta função aqui, se aplicarmos a regra do trapézio composta em duas partes, né? Vamos obter aqui um primeiro trapézio, um segundo trapézio. É o que vai acontecer. Nesse caso aqui, né, no primeiro trapézio nós vamos estar subestimando a integral por toda essa área aqui. E no segundo, por toda essa área daqui. Em ambos os casos, ambos os trapézios, vamos estar subestimando o valor da integral. E onde é que estão os nós, né? No primeiro trapézio, temos um nó aqui e um outro nó aqui. No segundo trapézio, o primeiro nó coincide com o segundo do primeiro e o outro aqui. Veja que podemos reposicionar esses nós. Então, por exemplo, observem aqui no segundo trapézio, onde é que estão os nós? O primeiro nó está aqui e um segundo nó está aqui. Veja que posicionando os nós dessa forma, nós vamos estar... Deixa eu colocar aqui a função, né, o tracejado aqui que acabou ficando por trás. Então vamos estar... Nessa parte aqui nós vamos estar superestimando. Aqui subestimamos, né? Mas aí uma coisa compensa a outra. O que eu erro aqui, compenso aqui, isso daqui. E aí com isso a gente pode de repente chegar em resultados mais precisos. Lembram que com dois nós conseguimos calcular de forma exata a integral definida de polinômios de grau até 1, que é o caso da regra do trapézio. Com 3 nós conseguimos calcular de forma exata polinômios de grau até 2, que é o caso da regra 1/3, e com 4 polinômios cúbicos, né? No caso 3, de grau 3. Então, se utilizarmos x nós, podemos calcular de forma exata até um polinômio de grau até x menos 1, de forma exata. No caso da quadratura gaussiana, de x menos 1 nós vamos para 2x menos 1. Então, n nós conseguimos calcular de forma exata até 2n menos 1. Então, com aqueles dois nós da regra do trapézio que conseguimos calcular de forma exata polinômios de grau 1, nós vamos poder agora calcular de forma exata de polinômios até grau 3. E como é que funciona a quadratura gaussiana? Vamos começar com um caso mais simples, que é o caso em que utilizamos dois nós, n igual a 2. E aí, agora vamos supor duas coisas. A primeira coisa que nós vamos supor é que a função que nós vamos integrar, ela é um polinômio de grau 3. Então, podemos expressar f de x como a0 mais a1x mais a2x² mais a3x².
x ao cubo. E aí a segunda coisa que nós vamos supor é que vamos querer aproximar a integral dessa função no intervalo de -1 a 1. E aí vocês vão entender por que dessa restrição. E aí nós vamos aproximar a integral de f de x de -1 a 1 como um primeiro coeficiente C1, vezes f de 1x1 mais um C2 vezes um f de x2. Aí temos 4 coisas aqui que não conhecemos. Não conhecemos C1, nem x1, nem C2, nem C2, nem x2. Ok, agora como definimos f de x como esse polinômio, então podemos reescrever essa aproximação aqui como C1 vezes o polinômio, que é A0 mais A1 x, é f de x1 aqui, né? Então, A1 x1 mais A2 x1 ao quadrado mais A3 x1 ao cubo mais o que? C2 é a mesma coisa, sendo que aí nós vamos usar x2, né? A1 mais A0 mais A1 x2 mais A2 x2 ao quadrado mais A3 x2 ao cubo. Pronto. Ok, aí isso aqui é aproximadamente igual. Aí vamos colocar em evidência cada um dos coeficientes do polinômio. Então, para A0, nós vamos ter C1 mais C2. Para A1, nós vamos ter C1 x1 mais C2 x2. Para A2, nós vamos ter C2 x1 ao quadrado, desculpa pessoal, é C1 aqui, mais C2 x2 ao quadrado, mais A3 C1 x ao cubo, mais C2 x ao cubo. Então acabamos de expandir esse lado direito. Vamos expandir agora esse lado esquerdo aqui. Inclusive faltou o dx aqui, né? Pronto. Vamos expandir esse lado esquerdo aqui, que é a integral de f de x de -1 a 1. Como f de x é um polinômio de grau 3, né? É uma soma de monômios. E aí lembrando que a integral de uma soma é a soma das integrais. Então vamos ter o seguinte. Vamos ter A0 vezes a integral de -1 a 1 de 1 dx mais A1 integral de -1 a 1 de x mais A2 vezes integral de -1 a 1 de x ao quadrado mais A3 vezes a integral de -1 a 1 de x ao cubo. E aí agora nós vamos associar os coeficientes do polinômio de cada um dos lados, aqui do lado esquerdo e do lado direito. Cada um deles tem o A0, tem o A1, o A2 e o A3. Então vamos associar esse C1 mais C2 a essa integral
C1x1, C2x2 a essa integral e assim por diante. Cada uma dessas vai dar uma nova restrição. A primeira restrição é o quê? Que C1 mais C2 deva ser igual a integral de menos 1 a 1 de 1 dx. A segunda, agora em relação a 1, vamos ter o que? C1 x1 mais C2 x2 igual integral de menos 1 a 1 de x dx. A terceira restrição vem daqui, de A2. Então vamos ter C1 x1 ao quadrado mais C2 x2 ao quadrado igual a integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx. E por fim, aqui a última, que é relacionada a A3, é C1x ao cubo mais C2x ao cubo. Botou aqui o x1 e x2, né? Aqui. Isso aqui deve ser igual a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo. Então temos aqui 4 equações e 4 incógnitas, que são quais? C1, C2, x1 e x2. Então 4 equações e 4 incógnitas, sendo que são equações não lineares, né? O x1 e o x2 aqui em duas equações não são lineares, um é ao quadrado e outro ao cubo. Mas, resolvendo esse sistema não linear, nós vamos chegar no seguinte resultado, que C1 é igual a 1, C2 é igual a 1, x1 é raiz de 3 sobre 3 e x2 é menos raiz de 3 sobre 3. Então basta agora pegar esses valores aqui e substituir aqui para obter a integral de f de x, mas com essa restrição de menos 1 a 1. Se essa função for um polinômio de grau até 3, então vamos calcular essa integral definida de forma exata, utilizando esses valores aqui. Se a integral for um intervalo diferente, por exemplo, integral de 0 até 5. Então, nesse caso, nós vamos ver um pouco mais na frente como é que podemos fazer uma mudança de variável para que a gente possa calcular também para outros intervalos. Se utilizarmos mais pontos, mais nós, então n nós, nós vamos ter a seguinte formulação, que a integral de menos 1 a 1 de f de x vai ser aproximadamente igual aí um somatório, que o i variando de 1 a n, de ci vezes f de xi. Então, por exemplo, se considerarmos 3 nós, então essa integral de menos 1 a 1 de f de x vai ser aproximadamente igual a c1 f de x1 mais c2 f de x2 mais c3 f de x3. Assim como no caso de n igual a 2, tínhamos somente essa parte, né? Então, quando n é 3, acrescenta essa parte. Se n for 4, ele vai ter mais c4 vezes f de x4. E aí o que precisamos saber, então, é esses coeficientes
C1, C2, C3, x1, x2, x3. E aí podemos consultar essa tabela aqui que eu coloquei para saber esses valores. Então vamos olhar aqui no caso de n igual a 3, nós vamos olhar aqui, n igual a 3, e aqui são as raízes, onde nós vamos aqui colocar, por exemplo, x1, x1, x2, x3, e aqui são os coeficientes Cs, C1, C2 e C3. Veja que a ordem não importa, né? Desde que você coloca aqui o x2 acompanhado do C2, seja aqui nessa segunda linha, seja na primeira ou na terceira. É porque eles aparecem juntos aqui. O C1 com x1, o C2 com x2 e o C3 com x3. Esses valores de x são justamente raízes dos polinômios de Legendre. Esses polinômios de Legendre, eles são ortogonais entre si, o que significa que a integral de menos 1 a 1 de qualquer par desses polinômios vai dar zero. E aí é possível demonstrar que as raízes desses polinômios são justamente essas raízes que nós procuramos, x1, x2, x3, etc. Então, no caso, se quisermos obter x1 e x2 aqui para n igual a 2, então vamos olhar esse polinômio de grau 2 e tirar suas raízes. Lembra que anteriormente tínhamos chegado que x1 era raiz de 3 sobre 3 e x2 era menos raiz de 3 sobre 3. Pois bem, esses x1 e x2 são justamente raízes desse polinômio de segundo grau. E que são justamente esses valores aqui. Então, os x são raízes desses polinômios e os c's, por sua vez, são calculados através dessa fórmula aqui. O que quer dizer essa fórmula? A integral de menos 1 a 1 é um produtório, onde j vai de 1 até n, mas vamos pular quando o j for igual a i. Então, por exemplo, para calcular o C1, considerando n igual a 3, ou seja, nós vamos calcular esse C1 aqui. Então, esse C1 vai ser igual a integral de menos 1 a 1, aí o produtório, esse produtório, aí o j vai de 1 a 3, mas nós vamos pular o j igual a 1, então vamos ficar com x menos x2, já que pulamos 1, dividido por x1 menos x2 vezes x menos x3 dividido por x1 menos x3 e é dx. Então, o resultado dessa integral definida aqui vai dar justamente 0,555. Então, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo de quadratura gaussiana na integral de menos 1 a 1 de x ao quadrado dx. Vamos escolher n igual a 2, então são dois nós. Já temos aqui as raízes e os coeficientes. Então isso aqui é aproximadamente igual a, vamos relembrar lá que é C1 vezes f de x1 mais C2 f de x2. Eu só substituir os valores. C1, os dois coeficientes são 1, então fica 1 vezes f, aí x1 é 0,57, que é raiz de 3 sobre 3, mais C2, que é 1, e aí f de menos raiz de 3 sobre 3. Então vamos ficar com, isso aqui é aproximadamente igual,
nesse caso vai dar igual, e aí é substituir na função. Então a função é x ao quadrado, então vamos ter 3 sobre 9 mais 1 vez, e aí menos raiz de 3 sobre 3 ao quadrado dá 3 sobre 9 também. Então 1/3 mais 1/3 dá 2/3. E se calcularmos de forma exata, como é que vai ficar? Essa integral é x ao cubo sobre 3, e aí vamos calcular no intervalo de menos 1 a 1, isso aqui dá quanto? 1 ao cubo sobre 3 menos, e aí menos 1 ao cubo sobre 3, né? Então 1/3 mais 1/3, né? Dá justamente 2/3. Ou seja, com apenas 2 nós conseguimos calcular de forma exata a integral definida de x ao quadrado aí nesse intervalo de menos 1 a 1. Pessoal, agora fica faltando a questão da quadratura gaussiana em um intervalo qualquer. Então vamos supor que queiramos calcular a integral de a até b de uma função f de x. Então o que vimos até agora é a quadratura gaussiana no intervalo de menos 1 a 1. E o que vamos fazer aqui é mudar essa variável x para uma outra variável t. E para isso vamos utilizar a seguinte relação entre x e t. Quando o x for a, o t vai ser menos 1. E quando o x for b, o t vai ser 1. Fazendo a interpolação desses pontos aqui, a menos 1 e b menos 1, nós vamos chegar na seguinte relação de t e x. O t é igual a 2x menos a menos b dividido por b menos a. Então, se colocarmos aqui o x igual a, vamos ficar com 2a menos a dá a. Então, aqui no numerador vamos ficar com a menos b dividido por b menos a dá menos 1. Então, conforme esperávamos aqui. E se colocarmos b aqui, vamos ficar com t igual a 1. E aqui é a relação inversa, né? Então, dado o t, qual é o valor de x? Então, substituindo na integral, nós vamos ficar com a integral de menos 1 a 1 de f de x é b menos a vezes t mais a mais b dividido por 2. E aí o dx, qual é a relação dx dt? Então vou tirar daqui, né? Dx dt é igual a b menos a dividido por 2. Então vamos ficar aqui com b menos a dividido por 2 dt. Então vamos aqui fazer um exemplo. Aqui a fórmula e vamos pegar aqui integral de x ao quadrado no intervalo de 0 a 2. Fazendo a transformação de variável, nós vamos ficar com o que? A integral de menos 1 a 1. A função f de x é x ao quadrado. O que nós vamos usar como x aqui é tudo isso aqui. Então vamos ficar com 2 menos 0 vezes t mais 2 mais 0 dividido por 2, e tudo isso aqui está na função ao quadrado, vezes 2 menos 0 dividido por 2 dt.
E aí isso é igual a integral de menos 1 a 1. Essa parte interna fica quanto? Fica 2t mais 2 dividido por 2, ou seja, t mais 1 ao quadrado. E aí essa parte aqui fica 2 menos e dividido por 2 dá 1. Então vai ficar só com t mais 1 ao quadrado. Agora vamos aplicar a quadratura gaussiana em t mais 1 ao quadrado. Vamos escolher aqui o n, vamos escolher n igual a 2. Então vamos ter que isso aqui é aproximadamente igual a princípio, se não for igual, a C1f de x1 mais C2f de x2. O x aqui, claro, você pode pensar como t, né? T1 e T2. E então isso é quanto? Os c's, todos os dois coeficientes são 1. O x1 é raiz de 3 sobre 3. Então vamos ficar com raiz de 3 sobre 3 mais 1 ao quadrado mais C2, que é 1. E aí f de x2, que é menos raiz de 3 sobre 3 mais 1 ao quadrado. Aí eu fiz as contas aqui separado, e isso aqui deu igual a 8 sobre 3. Vamos calcular isso aqui de forma exata, né? Vamos ver. Vai ficar x ao cubo sobre 3 no intervalo de 0 a 2, ou seja, 2 ao cubo sobre 3, que é justamente 8 terços. Então vejam o potencial da quadratura gaussiana em termos de precisão. Se o polinômio fosse até de grau 3, com apenas 2 nós, conseguiríamos calcular de forma exata a integral definida. Com n igual a 4, que era a mesma quantidade de nós de 3/8 discípulos, conseguimos calcular de forma exata a integral de polinômios de até grau 7. Então, com isso, a tendência é que a quadratura gaussiana venha a valer muito mais a pena em relação às outras regras.